Então vamos lá. Então hoje não estava nem imaginando que ia fazer um vídeo novo hoje, porém aconteceu um negócio que eu precisava compartilhar do fundo do coração. Eu estava lá caminhando, normal, do jeito que eu sempre faço, estava ouvindo ali uns vídeos motivacionais, um podcast que eu gosto de fazer enquanto estou caminhando, tudo. Aí dei aquela parada, pensei fundo, falei, vou meditar um pouco. Há um tempo atrás eu li o livro do Nassim Taleb e ele fala um negócio que é interessante, que é o hábito de flanar. O que é o hábito de flanar? Flanar é quando você está caminhando e se aproveita a sua caminhada para ter pensamentos mais complexos, pensamentos mais profundos. Eu falei, faz tempo que eu não faço isso, porque no vídeo de ontem eu tinha falado, né, que eu ia parar de simplesmente consumir conteúdo, eu ia passar a produzir conteúdo. E aí eu percebi que eu já tinha feito minha leitura de manhã, tinha feito minha leitura voltando no ônibus. Eu falei, caramba, eu já absorvi muito conhecimento, eu já absorvi muito conteúdo hoje, por que eu estou ouvindo mais alguma coisa? Sabe? Porque criar essa obesidade, por assim dizer, intelectual, né? Porque não colocar um pouco para fora que eu sinto? Então vou meditar um pouco. Aí comecei a meditar, e eu cheguei a essa conclusão, sabe? Que de fato tem horas que a gente tem que dar uma parada mesmo no consumo. Por exemplo, tem criadores de conteúdo que eu amo assistir, por exemplo, o Elton Luiz, o Bruno Fagion, eu amo ler os textos do Dan Cole, que, nossa, são textos maravilhosos, porém o problema de você ficar só consumindo, que isso não tem fim, não tem fim. Até tem um texto da Bíblia que eu gosto muito, que fala assim, é o livro de Eclesiastes, fala, de se fazer muitos livros não há fim, e devoção para eles é fadiga para a carne. Olha só que interessante. Nessa parte aqui, de se fazer muitos livros não há fim, nós podemos colocar qualquer coisa. Filmes, novelas, jogos, cinema, televisão, livros, conteúdo, YouTube, tudo. De se fazer muitos livros não há fim e devoção para eles, ou seja, dedicação extrema a eles, é fadiga para a carne. Só é cansaço. Só vai acrescentar mais cansaço. Então esse que é o ponto, sabe? Então parar de consumir um pouco, meditar naquilo que você leu, que você absorveu, no que você pode ter, ingerir aquilo lá, fazer um remix de ideias e passar para frente, passar para o próximo, né? Que é uma coisa que agora eu quero fazer muito mais. E lá no Dan Cole eu estava tentando seguir os passos dele, mas eu vi que para mim não estava dando certo, estava ficando muito complexo. Porque o Dan Cole faz um sistema que eu acho muito interessante, o Dan Cole. Ele vai lá e ele escreve um texto, alguém me corrige se eu estiver errado, mas que eu entendo, ele escreve um texto. Aí desse texto depois ele vai derivar posts para o Twitter, posts para o YouTube, posts para o Twitter, posts para o Instagram, da newsletter dele, depois ele vai criar um vídeo do YouTube. Então é legal que é um conteúdo que desdobra e gera muitos outros conteúdos. Eu achei sensacional essa ideia, achei fantástica. Porém, não é para mim. Note, por enquanto, não é para mim. Por quê? Porque imagina o seguinte, imagina hoje, eu acabei de vir numa corrida, eu ainda tô meio sedentário, não tô num pique legal. Imagina se hoje eu fosse correr um Ironman. Era impossível. Então, imagina você não tem um hábito de correr, mas vai correr um Ironman. O que é um Ironman? O Ironman são quase 4 km de natação, 4 km de natação, imagina isso, 4 km de natação, 180 km de pedalada e depois, eu tô petando uma colinha aqui, 40 km de corrida. Imagina, tudo isso aí no mesmo dia, numa paulada só. Então, imagina uma pessoa sedentária fazer tudo isso, é impossível. Ela basicamente vai infartar no caminho. Então o que eu quero dizer é que assim, o que o Dan Cole faz ali é uma maratona, ele é o Ironman já, eu não tô nesse nível ainda. Então o que eu tenho que fazer? Simplificar o passo. Tem até um livro que eu gosto pra caramba, é do Frederick Forsyth, se não me engano, sei o sobrenome dele é isso, Frederick Forsyth. Ele fala que um dos personagens dele, ele competia no Ironman, ele fala um detalhe que eu achei muito interessante. Ele fala naquele livro lá que, por exemplo, o personagem dele é um corredor e, lógico, também é um nadador. Mas, por exemplo, todo o músculo que ele desenvolve aqui da omoplata, aqui, que ele desenvolve do músculo na natação, a hora que ele vai correr é um peso extra que ele tem que levar. Então, nota que interessante. O Ironman tem até essa dinâmica que ela é complexa. Não é só o camarada ter uma resistência ali normal. Todos os músculos que você desenvolve num exercício vão pesar no outro, ou seja, vai ser uma carga a mais que ele tem que levar. E de fato é verdade, se nós vemos a São Silvestre, por exemplo, a maior parte dos corredores ali são como? Eles são magros, são super magros, né? Por quê? Porque a corrida tem essa tendência, ela queima muita caloria, né? Então por natureza o camarada fica magro. Mas você pega um camarada que ele faz corrida, ele faz caminhada, ele faz natação, então ele está desenvolvendo todos os músculos, automaticamente ele vai ficar musculoso, o que vai dar mais peso ainda para a hora da corrida. Mas só estou citando esse exemplo para mostrar que às vezes um camarada que nem esse aí, ele carrega uma série de pesos que a gente não ia conseguir carregar, principalmente numa maratona desse tamanho.
Por que eu peguei esse exemplo? Porque o caso do Dan Cole, para mim, é muito parecido com o Iron Man. Porque é um camarada que ele pega um conteúdo, ele desdobra esse conteúdo em vários outros conteúdos e ele já tem um ciclo de trabalho para ele muito fácil, porque ele já está acostumado com isso, entendeu? Então o que eu quero dizer é que para mim, por enquanto, é muito pesado. É impossível, basicamente, para mim, fazer um ciclo de produção de conteúdo como o Dan Cole. É por isso também que já fica o detalhe, não se cobre muito, tá? Não fica olhando para os outros, que todos os outros fazem, e pense desse jeito. Lembra-se que eu falei no vídeo de ontem, um passo por vez, one step, sabe? Um passo por vez, just one step, um passo por vez. E é isso que tem que fazer. E eu percebi que eu tava com essa neura, sabe? Querer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tava escrevendo newsletter, eu tava vendo que eu não uso o Instagram, mas tava vendo como que criava post pro Instagram, aí também já tava vendo como que eu colocava um poster no Twitter, falei, não, pô, peraí, calma aí, parei as máquinas agora, tá ficando muita coisa. Aí eu falei, cara, qual que é a minha maior habilidade? Modéstia à parte, acho que a minha maior habilidade que eu tenho é falar em público, alguma coisa que eu gosto de fazer. Então, vou fazer o seguinte, vou começar com vídeo. A hora que eu tiver craque no vídeo, aí eu penso na newsletter. Pô, tô craque no vídeo e na newsletter. Pô, aí eu já penso em outra rede social. Um Instagram da vida, um Twitter da vida. Então, você entendeu? Então, dividir esses passos. É interessante que eu migrei há uns 2 anos atrás para a carreira de programação. Eu era vendedor, trabalhava na área comercial, depois virei um subgerente de loja, mas daí deu certo de eu migrar para a área da programação. E é engraçado, uma das primeiras coisas que nós aprendemos estudando a programação, que é o quê? Dividir os problemas. Então imagina, por exemplo, você vê um programa, você vê um jogo, você vê tudo aquilo lá, é muito grande, é muito complexo. Sabe, se alguém falar assim para você programa, você fala, é impossível, não tem como programar tudo isso. Mas até para um programador sozinho, às vezes é meio que impossível. Por quê? Tudo de uma vez ele não consegue. Aí o que ele faz? Um dos princípios básicos da programação é você pega um problema complexo, enorme, e divide em pequenas partes. Tá, eu não consigo criar um jogo direto agora de uma vez. Então o que eu consigo fazer hoje? Pô, eu consigo criar um personagem. Pô, no outro dia eu consigo dar um movimento pro personagem. Pô, agora eu consigo colocar uma graminha, e agora não está flutuando, ele está em cima de um patamar. E você vai acrescentando pequenas coisas ao longo do tempo. Um programa de varejo é a mesma coisa. Ah, você cria um programa para gerar uma venda, e entre todos os seus detalhes lá dentro. E você vai criando outros programas que vão se conectando com o mesmo, a hora que você vai ver, você tem um programa imenso. Mas o que? Nada mais são do que pequenos programas linkados num grande programa. Se nós pararmos a pensar, é meio parecido com a Bíblia, né? Que nós olhamos a Bíblia e achamos que a Bíblia é um livro só. Não, a Bíblia não é um livro só. A Bíblia é um livro que é uma coletânea de 66 livros. Olha só que interessante. Ela não foi escrita de uma vez, ela foi escrita ao longo de um tempo por diversos outros escritores. Então ela é um trabalho que ela foi feito um passo por vez, um passo por vez. Mais ou menos desse tipo que eu estava explicando para vocês. Né? É até um conceito romano que eu acho muito bonito, né? O que é divitiat impera, né? Que é dividir para conquistar. Né? Então nós pegamos um problema grande, complexo, nós dividimos ele em pequenas partes acionáveis, ou seja, que eu consigo resolver, e aí eu ajo em cima delas, um passo por vez. Que é aquele ponto que eu falei no primeiro vídeo, e eu vou continuar falando porque eu fiquei apaixonado por isso aqui. Então, eu vou fazer disso minha criação de conteúdo, sabe? Um pequeno passo por vez. Vou lá, leio um trecho, anotei as coisas que achei interessante naquele trecho, faço um vídeo curto explicando por que eu achei aquele texto interessante, ou que insight que eu tive em cima daquele texto, ou que nem hoje que eu peguei peguei referências de livros anteriores que eu tinha lido, do Frederick Forsyth, peguei lá do Nassim Taleb, né, que é o Hábito de Flanar, e estou fazendo um vídeo. Então, sabe, pegar pequenos trechos e pequenas coisas e criar um conteúdo maior, né? E se nós pararmos para pensar, todas as coisas na nossa vida é assim. Por que nós podemos dizer isso? Por exemplo, olha só. Quantas das vezes você tentou construir um hábito e você não conseguiu? Você foi lá, você insistiu, você não conseguiu. Por exemplo, você quer aprender a falar inglês, aí você quer tentar emagrecer, aí você quer melhorar a alimentação, aí você quer parar de beber cerveja, aí você quer parar de comer salgadinho, quer parar de comer açúcar, então a gente tenta mudar muita coisa de uma vez. Qual que é o problema? Não consegue nada. Então o que eu comecei a fazer? É isso aí. Então, por exemplo, eu estava muito sedentário. Aí comecei toda manhãzinha, 5 horas da manhã, uma caminhadinha. Uma caminhadinha leve. Pá. Ou a caminhadinha ficou leve. Pô, agora posso dar uns trotezinhos. Uns trotezinhos. Pô, legal, tô conseguindo dar uns trotezinhos. Ou agora uma corridinha mais pesada. Agora eu tô no passo da corridinha mais pesada. Não tô correndo ainda direto. Mas note que do estado que eu estava de não fazer nada, agora já estou muito melhor, agora já consigo dar umas corridinhas leves. E uma coisa que é legal, quando você constrói um hábito por vez, seu corpo começa a exigir aquilo lá, porque tem certos hábitos que, se não me engano, no livro O Poder do Hábito que fala isso,
hábitos angulares, né? Um hábito angular é aquele hábito que quando você adquire ele muda toda a estrutura da sua vida. Ele muda tudo, muda tudo. Então, por exemplo, imagina que você começa a fazer academia. Esquece a alimentação, por exemplo, pensa só na academia. Aí você começou a fazer academia, você ficou craque naquilo, você está fazendo academia. Automaticamente você vai falar, poxa, mas cara, vou mexer na minha alimentação também. Aí você começa a controlar refrigerante, você começa a controlar ultraprocessado. É natural, é isso que é legal, é natural. O problema da gente quando nós tentamos desenvolver hábitos, principalmente aquele pessoal que faz as promessas de ano novo, é que tenta tudo numa vez. Aí fica impossível, não tem como. É muita mudança para você, para o seu corpo, para sua mente lidar. E eu ainda vou falar disso num outro vídeo, que é uma coisa que explodiu a minha cabeça, assim, que a força de vontade nossa ela é limitada, sabe? Às vezes fala assim, o camarada fica falta de motivação, não é que é falta de motivação, a força de vontade ela é um combustível, e nós consumimos ela ao longo do dia. Então quando nós queremos fazer muitas mudanças de uma vez só, o que nós estamos fazendo? Nós estamos querendo manter o mesmo ritmo com o carro consumindo mais combustível, fica impossível. O que acontece? Você imagina que você tem meio tanque, você precisa chegar numa cidade. E ao invés de você ir na manhã que você sabe que aquele meio tanque chega, o que você faz? Você acelera mais ainda com o ar-condicionado ligado. O que vai acontecer? Antes de você chegar na cidade, a gasolina acabou. A força de vontade é mais ou menos isso. Uma hora eu vou fazer um vídeo mais explicativo sobre isso. É uma coisa bem interessante. Então esse é o problema nosso. Geralmente nós queimamos a nossa força de vontade. Geralmente nós queimamos toda aquela energia que nós temos porque nós queremos fazer muitas mudanças de uma vez. Então qual que é a proposta que eu deixo? Faz o seguinte, uma coisa por vez. Tá com problema na parte física ali, tá faltando exercício, começa uma caminhadinha leve. Pô, não tem o hábito de ler? Lê 5 minutos por dia, 10 minutos por dia. Ah, mas não tenho livro. Um Kindle, pega um Kindle, escolhe um livro ali, geralmente tem uns livros baratinhos, tem livro até de graça no Kindle do celular, baixa lá, começa a ler. Começou a dar sono, para, volta depois de novo, mais 5 minutinhos, mais 10 minutinhos. Começa assim, pequenos passos por vez, faz o mínimo que você consegue. E fazendo isso, podemos ter certeza, porque o que acontece, a nossa musculatura, tanto não só física, mas também intelectual, ela vai aumentando ao longo do tempo. Ela vai melhorando, conforme ela for melhorando, que nem, por exemplo, nesse caso da leitura que eu falei, a tendência é que com o passar do tempo nós consigamos ler mais e mais tempo, sem perder o foco, sem se distrair, independente do barulho que esteja ao redor, que é o que eu consigo fazer hoje. Por quê? Porque é um hábito que eu desenvolvi ao longo dos anos, não é uma coisa automática. Não existe o segredo. O segredo é esse, passinho por vez, começar de pouquinho, de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. A hora que você vê, você está lendo meia hora, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora sem parar, absorvendo o conteúdo, fazendo anotação, entendendo o que você está lendo, independente do barulho que seja em volta. O problema, não é que eu falei no vídeo anterior, né, que nós vemos o ponto A, nós já queremos pular para o ponto B. Mas entre esse intervalo, entre o 8 e 80, tem 72 níveis. Então tem muitas coisas nesse caminho. E nós esquecemos do processo e pensamos só aqui, só no resultado. Mas notem, resultado não é garantia. Até essa frase que vai virar minha pedra de toque agora. O resultado nós não garantimos. Agora esse processo que eu estou fazendo agora, que convido até vocês a participarem comigo, é um processo de construção de conteúdo. Então qual que é a minha ideia? Eu quero que você me acompanhe nessa jornada. Se vai dar resultado, eu não sei. Eu não tenho controle do resultado. O que eu tenho é o controle do processo. Isso eu posso garantir. Então qual que é o meu processo? Meu processo vai ser esse. Leia um livro, destaca uma coisa interessante, trago no vídeo. Vai dar sucesso? Não sei? Não sei. Mas eu convido você a participar dessa jornada. E se der certo, olha só que legal, você vai ter pegado um criador de conteúdo pequenininho, vai ter acompanhado ele na jornada, ele fala, puxa, a técnica dele deu certo, funcionou, tá dando certo. Então, por favor, já fica a dica aí, me acompanha por gentileza, dá um subscribe, me segue por favor, me dá o like e por favor deixa um comentário se quiser que eu fale de algum assunto aí, alguma coisa que eu tenho expertise, alguma coisa, lógico, não vai saber o que eu tenho expertise, mas por exemplo, quiser que eu fale de algum assunto, de algum livro, por favor, coloca nos comentários, eu vou ter prazer em dar uma olhadinha, tá bom? Agradeço a todos.